Olá, sejam muito bem-vindos ao canal e estamos aqui com mais um vídeo, este vídeo sobre um tema importantíssimo que é a ideia de que Constantino fundou a igreja, ou, na verdade o mito de que Constantino fundou a igreja, o absurdo desse mito. Então nós vamos falar sobre isso. E eu acabei de voltar da maternidade, nasceu a minha quinta filha, Maria. Então nós tínhamos avisado que isso ia acontecer aqui no canal e aconteceu. Até brinquei no Instagram que eu ia botar o nome dela de Hildegard von Bingen, mas não foi, tá? Ela chama Maria mesmo, não registrei ela assim. Então a Maria tá aí e nós estamos de volta, né? E essa história de que Constantino fundou a igreja, ela circula, as pessoas falam, mas ela basicamente ela não é sustentada pelos livros de verdade. Então, Constantino foi um imperador romano importantíssimo. Ele viveu ali no século final, né? A gente tá todo esse período do Constantino que vem depois da época do Diocleciano, pega o final do século terceiro e ali o começo do século quarto, né? A era dele, que vai depois estender para os filhos. E esse período foi um período muito importante porque o Império Romano tinha entrado em declínio na época de Diocleciano. Diocleciano foi uma figura, eu brinco nas aulas que ele foi uma espécie de homem do século XXI, que de alguma maneira foi parar ali no século terceiro, né? Porque ele era um imperador péssimo, aumentou os impostos tremendamente, começou a cobrar impostos em espécie, começou a arrancar o grão e o gado das pessoas. Ele matava os cristãos, começou a queimar as Bíblias, começou a perseguir as pessoas. Ele tentou ter relações com mulheres cristãs que não queriam ter relações com ele, começou a perseguir. Tem várias mártires da igreja que são da época de Diocleciano. E o Império Romano entrou numa época em que a máquina cresceu muito, a tirania era crescente, as pessoas que eram cristãs eram perseguidas, o bem era chamado de mal, o mal era chamado de bem. Depois que o império estava fragmentado, dividido, com menos lei e ordem, com mais impostos, e realmente no caos, ele se aposenta, vai morar numa espécie de resort que ele constrói para ele mesmo. Tem uma vida extremamente hedonista, monta lá a ilha do Epstein dele. Ele pega uma praga, ele morre de maneira horrível e ele fala que essa praga que ele pegou é a vingança dos cristãos contra ele. Que o Deus cristão tinha se vingado da perseguição que ele tinha feito. Então, basicamente, né, Diocleciano tinha arruinado o Império Romano naquele período. E Constantino era um homem que lutou como protetor de fronteiras do Império. Ele era descendente de um pedaço de uma divisão, de uma parte em quatro do Império, e ele tinha uma mãe que era muito cristã, que foi Santa Helena. E Constantino, ele luta uma batalha contra o Maxêncio, que é um dos propensos, né, herdeiros de Diocleciano, e ele vence. E essa batalha, que é a Batalha da Ponte Milvia, ela é histórica, ela é muito importante porque Constantino tem uma visão e ele vê o Cristo, e o Cristo mostra para ele o Quirô, que parece um PX, né? Mas esse P, na verdade, é um Rho, e esse é o X, na verdade, é um Ki. E esse é um símbolo, anagrama do Cristo. E o Cristo fala que se ele usar esse sinal, ele vai vencer. E aí ele coloca nos escudos, né, dos soldados, e ele vence o Maxêncio e ele vence essa batalha da Ponte Milvia por intercessão de uma visão do Cristo. E essa visão do Cristo vai marcar a vida dele, e Constantino vai começar a desfazer as loucuras da época de Diocleciano. Então, ele para a perseguição dos cristãos, é muito famosa a história do Édito de Milão, mas ele também vai passar por um processo de resgate dessa cultura cristã que já era crescente na época dele. Isso não criou a igreja. Simplesmente o que aconteceu é que agora o imperador, ao invés de entrar num modo, porque Diocleciano fazia que as pessoas prestassem culto a ele, uma espécie como se ele fosse um deus, o imperador agora, por uma gratidão, graças a uma vitória numa batalha épica, ele entende a importância do cristianismo, e ele entende a importância dos cristãos para a vida do dia a dia. E a mãe dele, que é uma figura excepcional, ela vai fazer parte desse processo de restauração da cristandade. No entanto, vejam,
Uma coisa é a cristandade, outra coisa é a igreja. A igreja, a essa altura, ela já tem 300 anos. Ela já está basicamente absolutamente consolidada. Se você pegar a divisão da igreja entre bispos, padres e diáconos, isso já está descrito nos Atos dos Apóstolos. Episcopos eram sucessores dos apóstolos, que eram colocados para cuidar de uma determinada região. Se você pegar a sucessão dos papas, toda a linha dos papas ela já estava traçada. E a Basílica de São Pedro, ela fica exatamente, né, na colina do Vaticano, que é o lugar da crucifixão de São Pedro. Inclusive, no século XX, cavaram lá, e lá, exatamente no lugar da tradição, estava o túmulo de São Pedro, que qualquer pessoa pode visitar. Eu até recentemente fui lá e visitei o túmulo de São Pedro, foi onde São Pedro foi crucificado de ponta cabeça. E conta a famosa história, né, que São Pedro estava indo embora de Roma, passou pela Via Ápia, e o Cristo apareceu para ele e ele perguntou: Quo vadis, Domine? Para onde você vai, Senhor? E o Cristo falou: Estou indo ser crucificado de novo. E São Pedro volta, né, para ser crucificado. Então, o lugar da Basílica de São Pedro nada mais é do que o lugar onde São Pedro foi crucificado. E São Pedro tinha essa missão de liderar os apóstolos. E nós temos já, dos primeiros papas, as encíclicas deles, né? Nós temos vários registros da igreja primitiva, a saber, o primeiro catecismo, que é a Didaquê, que vem dos discípulos de São João, que descreve a importância da confissão antes da Eucaristia, que inclusive descreve a liturgia da missa, que tem a proibição do aborto. Nós temos as cartas de Santo Inácio de Antioquia, que reconhece que é um bispo, mas que reconhece a importância do bispo de Roma como autoridade, pede perdão a essa autoridade, né? Exatamente seguindo essa liderança que Pedro tinha sobre os apóstolos. Nós temos as cartas de São Clemente, que estão entre as primeiras encíclicas papais. Então, a figura, a hierarquia da igreja, a presença dos sacramentos, ela já está definida há séculos. E nós temos as cartas de todas as pessoas. Os padres que conheceram os apóstolos são chamados padres apostólicos, né? Eu tenho, inclusive, reunido lá em casa todos os volumes de todos os padres apostólicos, né? Em grego e latim. Então, esses padres apostólicos, e depois eles vão dar lugar para os padres da igreja, eles vão ter um trabalho gigante de evangelização, espalhando os sacramentos em grandes missões. Lembrando que os apóstolos já tinham levado a fé para as várias partes do mundo. São Tiago levou a fé para a Espanha, tanto que a Reconquista no futuro vai ter uma batalha importante para proteger o túmulo de São Tiago, e levou a fé até Portugal. Aliás, a fundação de Portugal bebe dessa missão evangelizadora de São Tiago, né? São Tiago que viu Nossa Senhora no Pilar, em Saragoça. Famosa história que dá origem à Basílica de Nossa Senhora do Pilar, primeira aparição, né? Que é uma bilocação da Virgem Maria. Isso na época de São Tiago. São Tomé vai até a Índia, São Marcos vai até o Egito. Então, as várias partes do Império Romano, a elas já tinham tido pessoas até fora do Império, né, como a Índia, a elas já tinham apóstolos que tinham visitado, mas claro que os mais importantes morreram em Roma, que são São Pedro e São Paulo. E São Pedro e São Paulo, ambos, né, que a primeira igreja do Papa é a igreja de São João de Latrão, que é ali onde estão, né, as relíquias de São Pedro e São Paulo. Muito perto da igreja de São João de Latrão, vai ter a Santa Cruz em Jerusalém, porque é um dos episódios incríveis dos quais Constantino fez parte, porque a mãe dele fez uma grande expedição para recuperar os fragmentos da cruz do Cristo, porque aqui que é importante, né? O cristianismo já estava consolidado, todo mundo já sabia o lugar onde São Pedro tinha morrido, toda a igreja estava pregando. Constantino, ele é fruto dessa evangelização da igreja, não criador disso. Mas o que é incrível que acontece na parte dele é que a partir do momento que as autoridades civis se convertem, elas começam a valorizar esses lugares históricos que já estavam sedimentados. E a mãe dele, Santa Helena, mulher incrível, viaja até Jerusalém para recuperar os fragmentos da cruz do Cristo. E lá, famosa história, né? Ela acha 3 fragmentos de cruz e ela leva uma pessoa paralítica para encostar nos 3. E exatamente o pedaço da cruz onde ela encosta é aquele que a pessoa é curada. E lá em Roma, você consegue visitar na Santa Cruz de Jerusalém, que era a casa dela, o lugar para onde ela levou esse fragmento da cruz. Tem um pedaço que está na Basílica de São Pedro
e um pedaço que está lá. Então, quando Constantino constrói, faz uma reforma na Basílica de São Pedro, ou ele faz ele, na verdade, ele ajuda a construir a igreja em Jerusalém para marcar o lugar da vida do Cristo, as pessoas já têm o amor por esses lugares. No entanto, o que está acontecendo é um reconhecimento histórico, não é a criação do negócio, senão um reconhecimento histórico. O Papa já tinha a igreja dele lá em São João de Latrão, a igreja já estava funcionando. Só que agora, quando se reconhece esse lugar de São Pedro, o lugar onde São Pedro morreu, você tem um reconhecimento histórico. E é tão lindo, né? Porque você literalmente consegue visitar os lugares e presenciar esses fragmentos da origem do cristianismo. Com o fim da perseguição dos cristãos, agora as pessoas conseguem respirar depois de anos de mortes. Isso não é uma fundação, senão uma pessoa que foi genuinamente um grande imperador que tentou restaurar o império. Constantinopla, que hoje é Istambul, infelizmente, deu uma sobrevida ao Império Romano de 1000 anos. Imagina, né? Só no século XV, ou seja, 1000 anos depois da queda do Império Ocidental, que vai finalmente cair o Império Oriental. E Constantino justamente coloca uma capital no Império Oriental, porque a parte oriental do Império era mais cristã do que a ocidental, porque o cristianismo tinha começado lá e tinha espalhado a sua cultura por aquela região. Então, Constantino não é o arquiteto da igreja, até porque, novamente, ele é fruto do apostolado dela, e ele só vai se batizar no final da vida, né? Ele vai ter um papel importante no Concílio de Nicéia, porque aparecem hereges no Concílio de Nicéia, ligados ao bispo Ário, né? Que vão basicamente defender que Jesus Cristo é um homem muito descolado, um homem muito legal, mas ele não é Deus. E pela pregação de figuras incríveis como Santo Atanásio, como São Nicolau, Constantino, ele ajudou a mediar o concílio mais porque ele queria a unidade dos cristãos dentro do reino. Mas entenda que quem foi responsável por avançar a doutrina foram esses grandes santos da igreja. E Constantino, de fato, se batiza ao final da vida, né? Quando você olha, por exemplo, a basílica dele, né, a Basílica Maxência, porque vindo do assessor dele, depois reformado por ele, você vê, na verdade, um período que o Império Romano voltou a ter dignidade. Ele desfez as políticas econômicas desastrosas de Diocleciano, voltou a combater o crime, voltou a um padrão ouro mais claro, voltou a valorizar a cultura cristã. Então, o ódio contra Constantino, na verdade, não é porque ele fundou a igreja alguma. O ódio contra Constantino é porque ele era um baita imperador, e porque ele era reaça, e porque ele tentou salvar a cultura. Então, na verdade, o ódio, e isso é importantíssimo, porque um ótimo indicativo de que uma figura histórica ela na verdade, ela está sendo mal valorizada, é que o professor que valoriza os mesmos figuras que acham que, sei lá, Vladimir Lenin, Trotsky foram grandes homens, que o Karl Marx foi um grande homem, são os mesmos que odeiam Constantino, Carlos Magno e qualquer imperador cristão. É muito importante que as pessoas leiam os livros mesmo do período. Dois livros incríveis são os livros do Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia é um baita historiador. Ele fez uma vida do Constantino, que é muito boa, recomendo que as pessoas leiam. E ele fez uma história eclesial, que um dos volumes, eu não me lembro agora qual é, acho que o sétimo aborda a vida do Constantino, mas se não for o sétimo, está ali na sequência da história eclesial do Eusébio de Cesareia. Tem, claro, Lactâncio, que vai comentar sobre a queda do Diocleciano, sobre as pragas que acontece ali na época dele. Então, tem várias fontes do período. Claro que eu sempre indico para as pessoas a história da igreja do Daniel Hobbes, que conta esse começo da história, né? E sem dúvida, os filhos do Constantino vão depois ser um problema para a igreja. Constantino só se converte tardiamente, tem vários problemas relativos ao Constantino. Foi mais as orações da mãe dele que mantiveram ele no bom caminho do que necessariamente esse que foi um ótimo imperador do império, necessariamente só as escolhas dele que levaram ele para o lado cristão. Mas entendam, quando nós olhamos uma grande figura como no Oriente, Constantino é extremamente valorizado, né? Quando nós olhamos figuras tão impactantes, a nossa atitude tinha que ser de admiração. Eu recomendo muito que as pessoas leiam também esses escritos dos padres apostólicos,
como a Epístola de São Clemente, como as cartas de Santo Inácio de Antioquia, como a Didaquê. Deus do céu, a Didaquê é impressionante. A Didaquê é o primeiro documento, os primeiros documentos da igreja. E quando você lê os Atos dos Apóstolos, e as cartas do Novo Testamento, que falam coisas incríveis sobre os sacramentos, como os pecados que vocês confessarem serão perdoados, os pecados que vocês não confessarem serão retidos, ou como quando Cristo na última ceia fala, façam isso em memória de mim. Quando você lê daqui, você consegue entender como a igreja primitiva, naturalmente, era uma extensão muito clara dessa missão que aparece no Novo Testamento. E como foi essa missão evangelizadora que alterou toda a história do Império Romano, figuras incríveis que vão ter, né, como São Lourenço. Nossa, que bem faz quando as pessoas começam a ler, né, as histórias desses grandes cristãos. Então, quando Constantino foi pintado por Rafael Sanzio pintou, por exemplo, a Batalha da Ponte Milvia, pintou todos esses episódios incríveis, né, relativos à vida do Constantino. O que Rafael tinha em mente, né? Ele não tinha outra coisa em mente, aliás, Rafael depois vai pintar a coroação de Carlos Magno. Porque a ideia aqui é a ideia da pessoa que tem autoridade política se subordinando a Deus que é maior do que ela. Na época de Diocleciano, o imperador se acha um Deus. Agora, o imperador entende que tem uma autoridade superior a ele. Isso que gera ódio nas pessoas, porque elas querem a todo custo que o cristianismo seja relegado à casa privada das pessoas, que você não possa pregar a fé cristã, isso é a letra do evangelho. Quando Cristo encontra Pilatos e ele fala a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César o que é de César, basicamente o que é de César, as moedas com a cara dele. O que é de Deus? Todas as almas. Inclusive a alma daqueles que governam, que vão prestar conta da sua alma. Então, quando Constantino se converte, você tem ali um ponto de inflexão, em que a cristandade aparece de maneira mais clara. E isso é fundamental, porque a conversão de todos os líderes avança e melhora a sociedade de uma maneira muito clara. A Deus o que é de Deus é porque a própria autoridade do Cristo é superior à autoridade do imperador. O arquétipo do rei Davi, que aparece já no Antigo Testamento, a gente fez até um vídeo sobre a casa de Davi recentemente, é o arquétipo do monarca que une as pessoas subordinado à lei divina. Então, Constantino, como Carlos Magno, como outros imperadores, quando eles abraçaram a fé cristã, eles nada estão fazendo de diferente dos imperadores, do arquétipo já descrito nas Sagradas Escrituras, do líder que aceitou uma lei maior do que a dele. Então, isso não é a fundação da igreja, que novamente já tem grandes padres, grandes figuras escrevendo, nossa, Irineu de Lyon, né, o próprio Santo Atanásio, e depois nós vamos ter os padres do Concílio de Constantinopla, nossa, em figuras incríveis, Gregório de Nissa, a Gregório de Nazianzo, São Basílio Magno, nossa, a igreja vai ter realmente gênios, assim, figuras de grande capacidade. Mas outra figura para ser lida antes das pessoas falarem sobre Constantino. Constantino criou a igreja. Leiam São Justino Mártir, filósofo estoico de influência da filosofia clássica que se converte ao cristianismo e vai mostrando toda a importância, como toda a cultura, a filosofia clássica foi levando para o cristianismo. Então, acho que é muito importante que as pessoas voltem a estudar essa figura fascinante que é Constantino, sem essa coisa baixo QI de que ele inventou a igreja, que não faz o menor cabimento lógico. E, sem dúvida, é um dos períodos mais fascinantes do Império Romano. Quando você olha os prédios, né, que vem da época dele, não é à toa que em Roma, no Museu Capitolino, tem uma cabeça gigante do Constantino. É porque as pessoas entendem uma pessoa que pegou um império em colapso, reverteu esse colapso econômica, sob o ponto de vista da economia, sob o ponto de vista militar e sob o ponto de vista da cultura, abraçando, né, essa cultura cristã. Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, ativem o sino das notificações. Quem não entrou no Filosofia do Zero, aproveite para entrar. O link vai estar abaixo, como sempre, e até a próxima.